Olá, sejam bem-vindos a mais um Planetário Café. Aqui nós falamos sobre vários assuntos, chamamos pessoas para serem entrevistadas, que sempre tem algo importante, interessante para nos falar. E nós estamos na semana, né? Essa semana foi a semana do Dia da Mulher, então nós resolvemos trazer uma astrônoma para falar um pouquinho sobre como é a vida de uma astrônoma. A Flávia, nossa astrônoma do Planetário Pedrosa, ia participar desse nosso bate-papo aqui, mas ela não conseguiu chegar a tempo. Então, eu gostaria de chamar a atenção, então, apresentar para vocês os participantes aí. Nós temos conosco Jorge Marcelino, Paulo César e a nossa convidada especial, Flávia Requejo. Oi, boa tarde. Isso aí. Vou apresentar para vocês a Flávia e vou fazer isso com muito prazer, porque eu conheço a Flávia há muito tempo. Tá? A Flávia possui graduação em astronomia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, como todos nós aqui, fez mestrado em astronomia no Observatório Nacional, tem experiência na área de educação museal, divulgação, popularização da ciência, com ênfase em astronomia. Atua principalmente em museus, espaços de educação não formal, onde participou do desenvolvimento de exposições e ações educativas para diferentes públicos. Atualmente, trabalha na coordenação de educação em ciências do MAST, em um projeto de pesquisa na área de formação continuada de professores. Aí, Flávia, fique à vontade. Boa tarde. Agradeço o convite. Flávia é uma pessoa realmente muito especial para mim. E vocês vão descobrir daqui a pouco por quê. Vamos dar um espaço a cada um para fazer as suas perguntas e a gente vai desenvolvendo. Pode ir lá. Eu já queria começar, Nelton, posso? Claro. Maravilha. Primeiro, Flávia, muito bem-vinda. É um grande prazer estar recebendo você aqui. Tá? Nós somos de gerações diferentes lá do UFRJ, mas o pouco que a gente já conviveu, eu tenho um grande carinho por você. Eu queria já começar a fazer uma pergunta. Né? O nosso Planetário Café, ele não é um bate-papo informal, né? A gente está muito mais preocupado nos detalhes, na vida do profissional, do que na pesquisa em si, né? É quase um programa de fofocas, digamos assim, né? Então, eu queria que você nos contasse também para o pessoal que está nos assistindo, como foi que você começou a se interessar por ciência, né, de uma maneira geral, né? E particularmente astronomia, passar a tua experiência, né? Como foi que isso se deu na sua trajetória, que culminou na tua carreira científica, né? Certo. Gente, muito obrigada pelo convite. Sendo ótimo aqui rever vocês, né? Depois de tanto tempo. Então, acho que como muitas crianças, né? Eu comecei a me interessar por ciências na escola, né? E teve aí uma coincidência, né? Muito grande, no meu caso aqui, vou ter que revelar a minha idade agora, né? Em 1986, eu estava na antiga quinta série, hoje sexto ano, né? Então ali com uns 10 anos de idade, e justamente na disciplina de ciências, né? Acho que ainda hoje, no sexto ano, tem essa ênfase em astronomia, né? O currículo começa com astronomia. E em 86 passou o Halley, né? Passou o cometa Halley, então foi uma junção aí desses fatores, né? Então, obviamente, a astronomia já é uma ciência que está muito presente na mídia, mas particularmente em 86 tinha sempre, né, muita coisa sobre astronomia, sobre o sistema solar, sobre o cometa, né? Essa expectativa de ver o cometa. E justamente na escola teve também as aulas, né, de astronomia, tanto em ciências como em geografia também, né? Na antiga quinta série, hoje sexto ano, se vê um pouquinho de astronomia. Então, eu já gostava de ciências, né? E aí, nesse ano, passei a me interessar mais especificamente por astronomia. E aí, logo em seguida, o meu pai me levou no planetário da Gávea, né? Vocês ainda não trabalhavam lá, mas estive lá, fiz observação do céu, né? E com o passar do tempo, eu fui frequentando o planetário e também, através do planetário, eu conheci o MAST. Eu não conhecia o Museu de Astronomia e Ciências Afins, mas lá no planetário eu vi um cartaz divulgando um curso de astronomia, lá no MAST, né? Isso já nos anos 90, início da década de 90, eu estava no ensino médio.
E fui fazer esse curso lá, né? Quem era o professor do curso? Nosso colega aí, Naelton, estava se formando, né? Em astronomia já dava esse curso lá no MAST, então eu frequentei o curso, e aí dali eu já estava decidida mesmo a... Né, eu estava ali nas geociências, eu estava entre astronomia, geologia, tinha interesse também em meteorologia, mas acabei fazendo vestibular mesmo só para astronomia, não tentei outras universidades, né? E com o tempo, enfim, fui me interessando pela divulgação científica, pela educação em ciências, né? Foi surgindo esse interesse também, né? E particularmente quando eu entrei para a graduação, eu tinha ainda o interesse de trabalhar com pesquisa em astronomia. Mas depois de um tempo fiz iniciação científica no MAST, né? Ainda na graduação, e comecei a me interessar mais pela área de divulgação científica, que é onde eu estou hoje, né, no MAST novamente, trabalhando com o público. Né? Nesse momento de pandemia, não, né, estamos fechados, estamos repensando as nossas ações, né? Assim como vocês no Planetário também, estamos fazendo mais ações online agora, nas redes sociais. Mas, assim, descobri que eu queria, né, quer dizer, no Planetário no MAST eu descobri que eu queria estudar astronomia e depois, durante a graduação, eu descobri que eu queria seguir a área de educação, divulgação científica. Eu posso dar continuar aqui um pouquinho a conversa, né, Elton? Claro. Primeiro, só lembrando, né, que o MAST é o Museu de Astronomia, né, e Ciências Afins, que fica localizado lá em São Cristóvão, que tem também uma programação. Né? Só queria fazer um comentário, né? Você disse que você teve uma primeira experiência através do planetário, né, com a astronomia. Sim. É curioso isso, né? Eu já estava na graduação, mas a minha primeira experiência com um curso externo, digamos assim, né, foi no MAST. Eu fiz um curso de construção de telescópios, né, também na década de 90. Né? Antes de frequentar o planetário, eu frequentava o MAST. É curioso isso, né? São dois espaços, né, importantes aqui no Rio de Exatamente, Janeiro, fundamentais para a formação, popularização da ciência. O Rio tem essa grande... Né, não é qualquer cidade que tem dois centros como esses, né? No caso, o MAST era muito mais próximo de casa do que o Planetário da Gávea, né? O MAST tem em São Cristóvão, mora na Zona Norte. Né? O Planetário da Gávea, para quem não sabe, é na Zona Sul da cidade. O Rio de Janeiro é a cidade mais astronômica do Brasil. Sim. Tem planetários, tem dois observatórios, tem vários centros de pesquisas que trabalham com astronomia, além do teu CBPF, tem o pessoal da UERJ, tem o pessoal da Unirio. Então, tem astronomia aqui, cheira astronomia também, o Rio de Janeiro. É uma coisa histórica, né? Exatamente. Exato, claro, desde Dom Pedro II, né? Exatamente. Vamos lá, vamos continuar. Vamos continuar. Flávia, o fato... durante sua formação acadêmica, o fato de você ser mulher, você enfrentou algum preconceito? A gente sabe que nós vivemos uma sociedade machista, né? Então a gente tem que dar espaço para que essa semana é uma semana que a gente está dando especial atenção a isso. Você enfrentou, ouviu acontecer com outras colegas, cenas de preconceito, discriminação de algum tipo? Pessoalmente, assim, eu não enfrentei, né? Ou se aconteceu alguma coisa foi tão sutil que eu não cheguei a perceber. Mas a gente depois, né? Depois de um tempo, né? A gente começa... Eu já me interessei mais por esse assunto, já li trabalhos sobre, né, a mulher na ciência, né? E a gente sabe que, né, várias pesquisas mostram que a dificuldade das mulheres progredirem na carreira de ciências. Então, você vê, tem um estudo, eu não vou lembrar agora o autor, mas depois eu posso pesquisar e mandar para vocês, um estudo sobre cientistas na NASA. A gente fala NASA é um mundo, né? Mas nas carreiras dentro da NASA, de que, comparando o número de homens e mulheres, né? Então, o estudo mostrou que nos primeiros níveis ali de pesquisador, né? Pesquisador, vamos dizer, nível 1, né? Começando, recém-doutor, você tem mais ou menos a mesma quantidade de homens e mulheres, mas conforme você vai progredindo, né? Vai pegando níveis mais altos, as mulheres vão sumindo, né? E quando você vai vendo também cargos de coordenador, diretor, gerente, né? Tem cada vez menos mulheres, né? Então, a gente tem que se perguntar o que está acontecendo, cadê essas mulheres? Se no início existem, né? Por que estão abandonando, né,
a carreira, né? Então, tem com certeza, vários fatores aí que influenciam, a própria maternidade também, né? O preconceito com relação a contratar recém-mães, né? Mães, enfim, com filhos pequenos. Então, isso com certeza tem alguma influência, alguma coisa está acontecendo, né? Já tem poucas mulheres, muitas vezes, nos cursos de graduação, né? E conforme você vai progredindo, né? Os maiores níveis de pós-graduação, elas vão desaparecendo também. Então, alguma coisa está acontecendo. Mas eu, pessoalmente, nunca senti nenhuma diferença. Nunca me senti assim, por exemplo, concorri a bolsas e recebi, concorri com homens. Então, não tive assim eu nunca me senti excluída, né? Durante o tempo que eu fiquei na astronomia. Depois eu acabei indo para a área de educação, né? Que é um campo que tem muito mais mulheres do que homens, né? Então, também aí eu não senti Aí mais. nós que somos perseguidos lá, coitados de nós, homens. Os homens são minoria na educação, então Brincadeira, realmente gente. não percebi assim, essa diferença, né? Mas Flávia, existe, sabe que existe. a Flávia é uma pessoa muito querida, eu gosto muito da Flávia, a gente é amigo nem vou contar o tempo, mas a gente é amigo há muito tempo, é uma pessoa maravilhosa, adoro a Flavinha. E além disso, ela é uma mãe maravilhosa, né? Eu acho ela muito legal, adoro a filhinha dela. Eu queria continuar esse assunto que você falou, tá? Que o fato de ser mãe, de alguma forma, mexeu com a sua carreira? Como é que foi isso, sabe? Eu queria que você contasse isso para a gente um pouquinho. Porque as pessoas acham que, não, é mãe, não pode mais fazer pesquisa, é mãe, não pode mais fazer alguma coisa. Então, eu acho que o fato de você ser uma mãe, ser uma pesquisadora também, é legal falar sobre esse assunto, sabe? Dar uma ênfase um pouco maior nesse assunto, se pudesse. Então, mexe um pouco, né? Porque, assim, realmente tem alguns anos que você tem que se dedicar muito, né? A seu filho, né? Então, não só você, claro que o pai também, mas a gente acaba, né, assumindo uma carga maior. Então, eu vi muitas mães que pararam por um tempo e depois retornaram, né? Eu acabei, né, fui mãe quando eu estava no meio do doutorado, acabei parando o doutorado, mas eu não ponho a culpa na minha filha, não. É claro que teve, sim, uma influência, mas, assim, por outras questões também eu acabei dando um tempo, né? E agora, né, penso em retornar. Mas continuei, né? Depois que a minha filha já estava com 2 anos e meio, eu retornei a trabalhar no MAST, fazendo pesquisa e trabalhando com atividades educativas. Só não retomei o doutorado que eu tinha começado antes, né? Mas tenho planos ainda de terminar, né? Não esse trabalho, né? Mas de iniciar em outro programa e terminar essa fase que é tão importante, né? Na carreira da gente. Mas sim, mexe um pouco, claro, né, Darina? Não tem como não mexer, mas não é impossível. A gente, né, vê várias mães que conseguem superar, enfim, algumas acabam parando, né? Mas eu acho que o que também pode influenciar é justamente como que a comunidade, né, ao redor daquela mãe, né, vai acolhê-la ou não, né? Se vai dar oportunidades depois, né? Isso que a gente tem que repensar, né? Porque muitas vezes a gente vê mulheres que perdem oportunidades porque tem filho pequeno, e aí já não já perdem uma chance, talvez, de ingressar, né, em algum projeto. Eu acho que, na verdade, quem perde mesmo é a comunidade, né? Tem muitas mães que são maravilhosas pesquisadoras, são excelentes profissionais e ele tem esse pequeno, talvez, um preconceito contra isso, né? Sim, sim. Eu acho que a mulher, por ser mãe, não vai poder se dedicar tanto quanto um homem, né? E tem estudos que mostram que realmente teve uma época lá no MAST que a gente fez justamente um evento que é a Semana de Astronomia, o tema foi Mulheres na Ciência, e nessa época a gente leu muita coisa sobre o assunto. Eu, particularmente, nunca tinha lido muito sobre isso antes, né? Mas também tinha um estudo que mostrava que a produtividade das mulheres ela até pode cair por um tempo depois de ser mãe, mas depois ela retoma e ela consegue publicar, né, tanto quanto os colegas homens, né? Então, assim, é um período realmente que ela tem que se ajustar, né, porque a vida muda, mas que depois ela consegue retomar isso, né? Mas tem que ter oportunidade, né? Porque muitas vezes acaba não tendo.
Eu acho, assim, isso é um problema realmente que a gente vive, que está associado fortemente à visão machista que a nossa sociedade tem, infelizmente. É claro que tem situações que fogem à média, né? Assim, pontos fora da curva, né? Assim, eu, graças a Deus, eu acho que eu faço parte desse ponto fora da curva de alguma maneira, assim, porque comigo aconteceu também essa influência negativa no sentido de atrapalhar a formação quando eu tive o filho, porque eu queria participar da formação do meu filho, entendeu? E isso realmente, eu me recordo que eu estava iniciando o doutorado, né? E isso atrapalhou, sim, atrapalha, sim. A gente tem que falar sério, falar francamente, atrapalha. Você, né? Você não consegue dar Você divide a atenção, né? Se dedicar, né? O tanto. Claro. Entende? E se atrapalhou a mim, assim, eu fico imaginando em outras situações mulheres que eventualmente não tenham, né, o apoio. Esse apoio da família, né? Exatamente. Entende? Então, eu, assim, para mim é nítido que essa característica da maternidade, ela precisa ser considerada de uma maneira formal dentro do ambiente de trabalho. Não pode ser apenas uma coisa assim, né? Não, peraí, vamos dar um tempinho para ela. Não, tem que ser uma coisa formal, tem que estar de uma maneira prevista na questão de planos de cargo, de carreira. Eu não sei como, realmente, né, assim, não faço parte, né, do mundo feminino, né, mas eu reconheço que o tratamento não pode desconhecer que tem essa realidade, entende? Assim, na verdade, eu queria mais fazer esse comentário porque você acabou respondendo uma pergunta que eu tinha interesse, que era a questão da dupla jornada, como isso interferia na realidade do seu dia a dia. Enfim, eu optei por fazer um depoimento baseado numa experiência que eu tive, né? Eu vivenciei isso, que provavelmente todas as cientistas mães passam, né? Mas eu vivenciei naturalmente de uma forma muito menos intensa do que passaria se fosse uma cientista, né? Uma mulher cientista. Claro que os cientistas pais, claro, né, como você falou também, são influenciados, mas né, na nossa sociedade acaba ficando mais... A proximidade natural da criança nas primeiras fases é com a mãe mesmo. Sim. Eu também não tenho uma solução, né, Paulo? Você falou de ter que se pensar nisso, né? Talvez, não sei, a gente ter... fico pensando, né? Toda vez que... Porque a astronomia ela é uma carreira essencialmente acadêmica, né? Quem não vai para a divulgação científica, não é que não tenha que fazer um mestrado, um doutorado, até acho que é importante, né? Mas isso eu vou falar depois, a gente pode conversar mais depois. Mas, assim, quem quer fazer pesquisa em astronomia, né? Tem que fazer graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? E só vai conseguir, né, algo depois de ter um pós-doutorado. Talvez, não sei, a gente pudesse pensar em alguma espécie de cargo, não sei, pesquisador nível 1, 2, 3, e que a pessoa tivesse só o mestrado, fosse um cargo temporário, que seja, porque uma estudante de pós, que, sei lá, engravidou, teve seu bebê depois do mestrado, poderia concorrer a uma vaga que ficaria ali por um tempo, para depois continuar progredindo, fazer seu doutorado, né? Porque você, pensa bem, se você for esperar, assim, né? Eu pensando, né, no caso da uma mulher que foi fazer astronomia e tem esse sonho de ser mãe e tal, são mais de 10 anos aí comprometida com a sua formação para depois pensar em fazer um concurso. Então, assim, a gente tem um relógio biológico ali, né? Também não dá para esperar eternamente você, né, terminar de se formar para passar num concurso, né, e ser mãe, né? É difícil conciliar essas duas coisas, né? Então, se a pessoa já começou um pouco mais tarde, de repente a graduação, ou demorou um pouco mais para... Eu demorei um pouco mais para ingressar no mestrado, né? Eu não fiz mestrado logo assim que eu me formei, porque depois que eu me formei eu fui trabalhar com um projeto
de formação de professores, fiquei 1 ano e meio trabalhando no MAST, num projeto muito bacana, itinerante, no estado do Rio de Janeiro. Então, depois que eu fui fazer o mestrado, aí depois eu resolvi mudar de área para fazer o doutorado, demorei. Então, assim, não, a minha gravidez acabou não foi planejada, mas eu vejo assim, que se não tivesse ocorrido ali, eu fosse esperar terminar o doutorado, eu não ia ser mãe, não ia dar tempo. Né? Então, não sei, a gente tem que pensar, talvez, em outras funções que a gente possa ter, outros cargos, que não seja só de pesquisador, super já experiente, eu não sei não sei, tem que se debater isso mesmo na academia, né? E aí poderia dar oportunidade para pessoas que ainda estão em formação, mesmo que fosse um cargo temporário, não sei, enfim, de professor, nível 1, sei lá, com mestrado. Antigamente, nossos professores entravam só com mestrado, depois iam fazer o doutorado, né? Sim, não precisa ser a maioria, mas talvez possa ter alguma, não sei, tem que pensar, tem que ser debatido isso, né? Porque muitas abandonam realmente a formação, a formação é tão longa, né? Que nesse meio acabam abandonando, né? Porque só vão conseguir uma oportunidade em pesquisa depois de muito tempo ainda de dedicação, né? Tem que repensar isso mesmo. Flávia, você já falou um pouco, já até adiantou caminho, né, na área de astrofísica, né? É até bom você falar para a gente o que exatamente foi e tal, é uma área de pesquisa, e que você começou a se encantar pela divulgação, pela educação, e migrou da pesquisa para a divulgação. Para muitas pessoas, isso é um salto muito grande, né? Eu me formei, já me influenciei pela parte de divulgação, né? Outras pessoas vieram de um passado mais de pesquisa, que depois começaram a fazer divulgação, outros fizeram o contrário, começaram com a divulgação, depois fizeram a pesquisa. Como é que foi para você esse salto, vamos dizer assim? Foi uma coisa muito... Pelo que você já meio que adiantou um pouco, né? Que você já começou a trabalhar e tal, mas como é que foi para você? Como é que essa teve um momento tipo assim, não, isso, sabe? Como é que foi essa mudança? Acho que o mais difícil foi o seguinte, bom, a divulgação eu curto muito fazer, desde a graduação, né? Assim, depois do curso, né, que eu fiz contigo, que eu estava no ensino médio, você tinha um grupo de voluntários, né? Eu cheguei aí algumas vezes na atividade de observação do céu lá no MAST, então ajudava as pessoas a observar, né? Dava dicas de como, né, olhar no telescópio e tal. Então eu já assim, estar ali com o público, né, esse corpo a corpo ali com o público, tal, isso eu já curtia desde a graduação mesmo, né? Isso não foi muito mistério, apesar de eu ser uma pessoa muito tímida, falar baixo e tal, mas assim, a atividade que eu curto muito, que é a observação do céu, eu adoro fazer, sou muito falante até lá, fico horas falando sobre É o no céu. escuro, né? Acho que é mais Também mas não tem nenhum holofote, né? Você fica ali no escuro e tal, então é muito legal. Agora, o que mais, assim, realmente, a maior dificuldade para mim foi... Eu fiz o mestrado lá no Observatório Nacional, né, com orientação do Gustavo Melo, que é do Valongo. Na época, no Valongo não tinha ainda o mestrado, ele era meu orientador externo, né? Numa área que eu me encantei, que é a astrofísica estelar. Então, estudei estrelas de tipo solar, né? Estudando a composição química das estrelas. Eu sempre quis muito trabalhar, né, com redução de dados, né? Quando eu fiz a minha iniciação científica no Observatório Nacional, eu não tive oportunidade de observar, colher dados e trabalhar em cima dos dados. O meu projeto de iniciação científica foi mais assim de estudar literatura, estudar um pouco da pesquisa feita numa determinada área que eu escolhi, né? Então, envolveu muita leitura e não teve muita essa prática. Então, quando eu me formei, eu me senti assim, que eu tenho que fazer um trabalho, embora, assim, quando eu me formei, eu já tinha esse interesse de trabalhar com divulgação, mas eu não me sentia assim, não, astrônomo tem que ir no campo. Eu sei que não é, que tem astrônomos da área teórica, mas eu tinha essa necessidade, assim, de ir ao observatório, colher dados, de fazer redução de dados e tal. Então, eu trabalhei com espectroscopia, eu adorei, assim, foi muito bom o trabalho com o Gustavo, mas eu queria realmente ir para a área de educação, né? E trabalhar em museus, né? E eu achava que realmente para
me tornar uma profissional dessa área, o ideal seria fazer o doutorado em educação, né? Então, eu fui me preparar para fazer um doutorado em educação. E essa mudança é muito grande, é um salto muito grande. Por quê? A primeira coisa, já que você esbarra, né, no meu caso que eu esbarrei, foi que na pós-graduação em educação, você escreve o seu projeto de pesquisa. Então, isso é uma maneira já de selecionar você. Então, você tem que escrever um projeto de pesquisa. Ao passo que, quando eu fui fazer o mestrado, né, que eu fui conversar com o Gustavo, ele me apresentou os projetos que ele tinha. Falou, eu tenho esse projeto, tenho esse, qual que você quer? Então, eu não precisei escrever o projeto. Por quê? No mestrado, né, 2 anos, o tempo é muito curto para você escrever um projeto, ir a campo, observar, colher dados. Então, ele já tinha um projeto escrito e já tinha, inclusive, feito algumas observações, já tinha alguns aspectos para eu começar a trabalhar, né? Então, eu não sabia escrever um projeto de pesquisa, ainda mais na área de educação, né? Então, eu fui me preparar, fui fazer disciplinas de pós-graduação em educação, em alguns, né, institutos, fui fazer como ouvinte. Aí já tem algumas barreiras, porque nem todos os lugares aceitam você fazer uma disciplina, cursar como ouvinte, sem estar inscrito naquele programa de pós, né? Então, fui cursar algumas disciplinas, para entender um pouco mais assim, o que é uma pesquisa em educação, o que é uma pesquisa em educação em ciências, o que eu quero fazer, né, para poder escrever um projeto para concorrer a uma vaga, né, de pós-graduação. Então, assim, é um salto muito grande. Mas até hoje eu estou aprendendo, né? Assim, eu entrei para o doutorado, apesar de eu não ter terminado, né? Aprendi muito nas disciplinas. Acho que eu entrei achando que sabia assim um pouco. Eu sabia que eu não sabia muito, né? Mas achando que sabia um pouquinho, aí sobre o que era uma pesquisa em educação. Depois de muitas disciplinas de pós-graduação, eu vi que ainda tinha que saber muito mais, assim, para realmente levar um projeto de doutorado adiante, né? Enfim, hoje eu estou de volta aí na prática, né, trabalhando no museu, e tenho outras ideias assim, sobre... Se eu fosse começar um doutorado hoje, seria totalmente diferente, né? A gente realmente vai mudando a nossa percepção, né, da pesquisa. Com certeza hoje eu entendo muito melhor o que vem a ser uma pesquisa em educação, e eu acho que, sim, que para quem, né, quer mudar de área e fazer pesquisa em educação, é interessante, já desde a graduação, assim, se familiarizando com isso, né? Uma coisa que eu me arrependo de não ter feito foi de não ter feito a licenciatura em física, junto com a astronomia, né? Eu poderia ter feito, mas realmente, assim que eu me formei, eu comecei a trabalhar e não consegui, né, retomar isso. Porque ali na licenciatura você já vai começar a ler alguns textos de educação, já vai começar a refletir um pouco mais sobre essa área, né? Então, realmente é um salto grande. Mas, assim, isso que eu estou falando é com relação a fazer pesquisa em educação. É claro que você pode, como astrônomo, com o seu mestrado, o seu doutorado em astronomia, trabalhar com divulgação científica, né, sem ser pesquisador da área de educação. É outra história que eu acho que, assim, todo pesquisador de qualquer área pode fazer, né? Então, agora com as redes sociais a gente vê muito, né? O próprio, né, agora durante a pandemia, né, eu assisto muito lá os vídeos do Átila e a Marino, que é microbiologista, né? Então, ele é um pesquisador da área, né, de microbiologia, né? E faz vídeos, né, para o público em geral, né, para o público não especialista, para falar daquela área de pesquisa dele. Ele está fazendo divulgação científica. Eu acho que isso todo pesquisador deveria tentar fazer, porque é um retorno que a gente dá à sociedade, né? É importante a gente falar da nossa pesquisa, né, para o público, né? Principalmente, né, por vários motivos, né? Mas um deles é que, né, a gente pode pensar que durante toda a nossa formação a gente está sendo financiado, né, pelos impostos, né, da população. A gente recebe bolsa, mestrado, doutorado, então é uma espécie de um retorno mesmo, né? E porque ciência é importante, né, gente? Ciência está no dia a dia, e então a gente tem que contribuir. Eu acho que é importante a gente contribuir para a educação em ciências, né, da população, né, de maneira geral. Então, acho que... Mas é um aprendizado também, né? Não é todo pesquisador que consegue adaptar a sua linguagem, né? Que consegue falar de uma forma acessível,
o público, e aí muitas vezes pode até acabar assustando um pouco as pessoas, né? Quando não consegue se comunicar bem. Então, não é todo mundo que tem essa facilidade, né? Mas eu acho que é um exercício que tem que fazer. Não... Senão, daqui a pouco a gente vê. As pessoas não... infelizmente, a gente vive num momento que tem pessoas, né? Tem uma corrente aí anti-ciência, né? As pessoas que não... tirando, né, o crédito da ciência, dos cientistas, enfim. Então, acho que a gente tem que contribuir dessa forma também, para aproximar a ciência, né, dos cidadãos, né, de maneira geral. Acho que é importante isso. Sei, falei demais, falando muito. Gente, pode me interromper. Você tem todo o tempo. Você tem todo o tempo do mundo aqui. Aqui é quase aquele programa Fala que eu te escuto. Fique à vontade. E ela disse que é tímida, hein? Viu o que a divulgação científica faz com a pessoa. Flávia, deixa eu aproveitar, então, já que você falou de toda a sua experiência, de tudo, eu queria que você desse assim, uma visão, assim, sabe, qual um conselho que você daria para uma menina que está a fim de ser astrônoma? Não, eu quero ser astrônoma, eu acho bonito, bacana, mas o que você falaria para essa pessoa? Chega uma menininha e fala, eu quero ser astrônoma. Você fala assim, sai correndo, não pensa nisso, ou então não, peraí, vamos fazer que é muito bonito, muito bacana. Tipo Jorge, né? Tipo Jorge, né? Sai correndo. Entendeu? Aí agora é a sua opinião, não vale a minha, não vale a minha. Então, depende do humor que a gente está no dia, né? Tem dias que a gente vai falar, não, é fácil. Não, então, eu tento ser muito pé no chão, sabe? Não sei se isso assusta um pouco as pessoas. Eu tento ser pé no chão, mas sem assustar também. Mas eu tento colocar a realidade, né? Olha, são anos estudando, né? Se formando, né? As oportunidades realmente são poucas, né? Enfim, mas que se é o que você quer, cai dentro. Tem que estudar muita física, matemática. Você vai se deslocar para caramba, né? Se é a pessoa que vai fazer aqui no Rio de Janeiro, né? Fundão, Observatório do Valongo, né? É bastante deslocamento, né? E, enfim, muitos anos de estudo, com, enfim, mestrado, doutorado, pós, vocês sabem, né? Pós-doc, vários pós-docs. Há uma exigência, num certo momento, muitas vezes, de você sair do país, né? Você tem que ganhar essa experiência fora do país, trabalhar com outros grupos de pesquisa, né? Isso é bem visto, né? Normalmente pelas bancas de concurso, né? Que você tem essa experiência fora, então você tem que ser uma pessoa desprendida, né? Então, e também isso eu não concordo muito, né? Mas eu soube que na própria Sociedade Astronômica Brasileira os trabalhos estão sendo apresentados em inglês, meio que já para preparar esses jovens astrônomos, porque uma parte da carreira, né, tem que ir para fora, então tem que saber falar inglês bem, tem que apresentar bem trabalhos em inglês, enfim. Eu acho que é importante, né? É uma coisa que é exigida, né? Então tem que aprender uma outra língua, em especial em inglês, né? Eu também sou muito parecido com você. É frequente, né? O Jorge e o Nelton sabem disso quando a gente atende o público, principalmente nas observações do céu, onde a gente tem muito tempo para conversar com as pessoas. Então, é comum os pais levarem seus filhos, né? E volta e meia, né, o pai ou a mãe chegam até nós e olha, esse aqui está querendo fazer astronomia, o que você tem para dizer para ele, né? Todo mundo aqui, né, deve ter passado já por essa experiência. E eu também sou como você, Flávio. Eu não escondo o jogo, não. Eu falo a real. É um esforço que nem sempre é reconhecido, né? Sim. Não só pelo governo, como pela sociedade. Mas a recompensa é uma coisa muito mais pessoal, né? Enfim, eu também sou como você. Eu acho que a gente tem que tirar um pouco também daquela coisa, aquele glamour fantasioso que existe em torno do astrônomo, que as pessoas têm uma imagem do astrônomo, aquele cara abnegado que fica dentro olhando num telescópio, distante da realidade, falando de coisas etéreas, né? Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de realidade
né? Um pouco de, sabe, também, olha, se colocar também o astrônomo dentro do contexto da pesquisa do Brasil também, que no pesquisador em geral tem dificuldades, né? E eu sempre falo, se você quer, é aquilo que você gosta, mete as caras. Agora, não pode ser aquela visão romântica do tipo, eu vou fazer astronomia, mas não gosto de matemática. Esquece. Você Sim, vai ter que meter as caras em matemática. Você tem que aprender uma língua, tem que aprender inglês, tem que gostar de mexer em computador, independente da área que você vai fazer, sabe? Para que você, tipo, são as ferramentas para você conseguir o seu sonho. Então, eu acho que tem que ter existe um encantamento, existe uma atração, né, que a gente sente, né? Que tem que ser muito forte para levar até o final, para subir a ladeira do Valongo, que todos nós subimos aqui. Se um dia alguém quiser visitar o Valongo, toma uma água bem embaixo, vai devagarzinho, porque eu tô falando a pé, né? De carro, e chegar lá em cima, eu fiz as contas que eu devo ter subido e descido aquela ladeira muito mais que 1000 vezes. E realmente, porque eu demorei a me formar pra caramba. A gente tira um pouco do glamour e fala, você ainda gosta, apesar disso tudo? Então mete as caras. Né? Sim, Mete uma as coisa caras. que eu às vezes pergunto também, né? Tem isso, que às vezes a pessoa acha que quer fazer astronomia porque ela gosta de olhar para o céu, porque ela gosta de, né? Isso, uma coisa romântica, Então né? eu explico que o astrônomo, muitas vezes, ele não sabe reconhecer, né, as Às constelações, o vezes você astrônomo nem olha o profissional, ele não céu. trabalha com As isso. Então, pessoas. para, de repente, a pessoa perceber se ela não tem um interesse de ser astrônomo amador, de ter um Sim, sim. telescópio. E os astrônomos amadores, hoje em dia, contribuem para a Fazem muita coisa pesquisa legal. também, né? Então, assim, a pessoa pode ter interesse em astronomia, mas não necessariamente São profissional, uma carreira, né, profissional. Apesar de eu achar que assim, os astrônomos que você falou, né, hoje em dia dificilmente se consegue identificar constelações, eu acho que eles seriam muito melhores pesquisadores se eles tivessem essa coisa de olhar para o céu, entendeu? Identificar constelações, conhecer a história por trás. Eu acho que eles teriam uma motivação a mais para se debruçar num computador durante 24 horas seguidas, entendeu? Fazendo as reduções de dados deles, entendeu? Eu acho que seria um estímulo a mais. Eu acho que faria bem. A visão de um conhecimento mais transversal também, né? menos compartimentalizado. Estamos chegando já no final, né? É uma pena que a conversa está muito gostosa. Né? Como vocês notaram, eu tenho um orgulho incrível da Flávia, fui professor dela. Ela me culpa por ela ter seguido esse caminho. Queria dar um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre as coisas que você está fazendo no MAST, o que o MAST tem aí. Fique à vontade de falar, para encerrar agora falando sobre, mostrando algumas coisas do seu trabalho aí. Fique à vontade. Tá bom, gente, adorei conversar com vocês. Então, lá no MAST, né, eu, assim como outros colegas astrônomos, nós fazemos parte, né, da Coordenação de Educação e Ciências, que é o setor educativo do museu. Né? E lá, então, nós desenvolvemos atividades educativas para diferentes públicos. Né? Então, nós somos, na verdade, eu faço parte, né, de um grupo de bolsistas do CNPq, né, de um programa chamado Programa de Capacitação Institucional. Né? Eu sou pesquisadora bolsista. Né? Então, além de fazer as atividades, nós também desenvolvemos pesquisa na área de educação. Então, normalmente, a pesquisa está ligada à atividade educativa que a gente desenvolve. Né? Então, só para dar um exemplo, tem colegas que têm como projeto de pesquisa, né, pensar ações de divulgação da astronomia para o público infantil. Então, elas estão se aprofundando na pesquisa sobre isso, né, público infantil em museus, e desenvolvendo atividades para esse público. Né? Assim, se a gente não estivesse em casa, né, se tivesse tudo funcionando normalmente, a gente estaria lá nos finais de semana desenvolvendo essas atividades que estão ligadas aos nossos projetos de pesquisa. O meu projeto de pesquisa, especificamente, é na área de formação de professores. Então, eu estudo a colaboração entre museu e escola, né, como que isso acontece. Estaria no museu desenvolvendo oficinas regularmente para professores, né, na área de educação e astronomia. No momento, estamos com o museu fechado, então estamos atuando principalmente pelas redes sociais. Né? Nós criamos, a Coordenação de Educação e Ciências criou uma página no Facebook que chama MAST Educação. Quem quiser saber um pouco mais do nosso trabalho pode nos acompanhar lá. Né?
mas curtia muito assim, fazer visitas com o público, né? E principalmente o MASP tem uma área muito bonita, né? E para quem não conhece, fica a dica, né? Para quando reabrir, ir lá visitar. Tem uma área muito bonita, verde, né? Uma área verde ali. Se você olha no mapa, assim, só tem a Quinta da Boa Vista e ali o MASP, né? De verdinho ali em São Cristóvão, né? Então, uma área muito bonita que dá para ir fazer piquenique, enfim, participar das atividades. No momento, né, estamos fechados. Mas o MASP fica no mesmo campus que o Observatório Nacional, né? Então, tem lá lunetas históricas, a gente tem lunetas de 100 anos, então, além de ser um museu com exposições de ciências, tem também instrumentos históricos, né, que contam essa história da astronomia no Brasil, então é um lugar realmente muito especial, né? E acho que, para fechar, assim, né, como a gente está falando aí na semana, né, do Dia da Mulher, né, dizer que qualquer menina que quiser fazer astronomia, né, que ela tem tanta capacidade, né, quanto qualquer menino, se tiver realmente esse sonho, cair dentro, né, como a gente falou, tem que estudar muito, se dedicar, mas que não desistir, né, desse sonho. Valeu, Flávia, muito obrigado por você ter atendido o nosso pedido. Realmente foi muito importante ter você aqui falando especificamente nessa semana, tá? Eu gostaria de saber se o Jorge gostaria de falar alguma coisa, se o Paulo, cada um ao seu tempo. Jorge, gostaria de falar alguma coisa para encerrar? Eu só gostaria muito de agradecer, né, essa oportunidade que ela nos deu de dividir as coisas delas, as atividades todas que ela teve. Eu acho muito legal. Eu não tenho nem o que falar, né? Muito obrigado, Flávia, pelo seu tempo. Paulo. Queremos agradecer, ter aceito o nosso convite. Então, muito obrigado pela presença e esperamos que nos vejamos em breve, né, quando passar essa loucura. Isso que eu ia falar, justamente, né? Agradeço novamente aí o convite, adorei estar com vocês, foi bom vê-los mesmo que assim pela telinha. E assim que a gente puder retornar, né, com as atividades, vamos pensar em coisas juntos, né, atividades juntos, enfim. Saudades Esse nosso programa também é uma boa oportunidade de ver as pessoas que a gente não está conseguindo ver pessoalmente, né? É uma boa oportunidade disso. Gente, nós vamos ficando por aqui. Gostaria de deixar, já agradecemos bastante a Flávia, muito obrigado por ela ter atendido o nosso pedido, né, de nos agraciar com a sua presença, né, sua fala. Eu gostaria de deixar para o nosso público, né, a mensagem, gente, nós ainda estamos em pandemia, continuem usando máscara, evitando aglomerações, né? A gente não sabe quando a gente vai voltar, né? A gente tem muitas atividades que estão paradas por conta disso, né? As coisas ainda, né? A vacinação está andando em passos bem lentos, mas então, enquanto a gente não passa dessa fase, continuem mantendo distanciamento social, a máscara é fundamental, a nossa orientação que a ciência deixa, que é o papel da ciência nesse momento é isso. E continuem prestigiando o nosso canal de vídeo, nós temos vários vídeos de astronomia, nós continuamos produzindo material muito interessante de vários assuntos, a diversidade de assuntos do planetário dentro de astronomia é bem grande. Nós continuamos visitando nossa página no Facebook, no Instagram, no Twitter, tá? A gente continua produzindo. Nessa semana, especificamente, a gente ainda tem algumas coisas sobre a Semana da Mulher. Procure lá no nosso canal que vocês vão encontrar uma farta variedade de vídeos. Muito obrigado a todos vocês e saúde! Saúde!